Respeitando o interesse e a vontade, nós voltamos com a temática sobre cristais e o seu uso terapêutico, o seu uso harmonioso para termos um dia a dia mais sereno, um dia a dia mais tranquilo e aproveitar essa vibração desse reino cristalino tão importante e tão presente na nossa vida para termos uma vida mais tranquila, para termos uma vida muito mais serena e que a gente possa usar essa vibração que eles nos doam com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta independência, de forma que a gente possa ter uma serenidade do nosso dia. Eu selecionei alguns cristais que ficam de muito fácil acesso, que vocês podem ter contato, que vocês possam ter presença deles com uma facilidade muito maior do que esses cristais que a gente chama de cristais da nova era, que são cristais mais raros e cristais com custo-benefício no mercado muito mais intenso. Antes de eu entrar na temática do tipo, eu vou falar do modelo, tá? O primeiro que eu trago é uma drusa, tá? O que seria uma drusa cristalina? Uma drusa cristalina é exatamente isso, tá? Isso é uma drusa de cristal tradicional, cristal de quartzo. Vocês podem reparar que elas têm várias pontas, várias facetas, vários filamentos. Cada ponta desse cristal é um raio de luz que é emitido em uma direção completamente oposta. Então, como nós temos diversas pontas nessa drusa, em diversos raios diferentes, isso daqui a gente chama de canhão de luz. Ele é um canhão que vai direcionar a luminosidade desse cristal para todo o ambiente em todas as direções. As suas pontas elas elevam toda essa vibração que o cristal tem para atingir diversos ambientes. Esse é um tipo de cristal que eu recomendo muito para se ter em casa. As drusas vocês encontram com muita facilidade nas pedras cristal de quartzo, que foi esse que eu mostrei para vocês, e principalmente ametista. Todas as ametistas elas nascem em forma de drusa. Quando são retiradas, extraídas da terra, essa drusa, que muitas vezes parece um ovo, porque ela vem fechada, ela é partida e as suas pontas são trabalhadas, muitas vezes as suas pontas são lapidadas, e dessas pontas é que vocês acabam chegando na sua casa, chegando no seu pingente, chegando no seu crucifixo, na sua pulseira. Então, antes dela passar por essa lapidação, por esse desenvolvimento do contato com o homem, a drusa, sem o contato humano, sem a lapidação humana, ela tem uma vibração muito pura, ela traz uma vibração muito virgem, e ela traz uma essência sem esse contato direto, que faz com que a sua potencialidade seja muito maior e seja muito mais intensa. Esse cristal de quartzo branco, por exemplo, é um tipo de drusa que eu recomendaria sempre estar passando uma escova, porque quando se tem poeira nos cristais, nas pontas cristalinas, a sua função ela é adormecida, porque o próprio pó impede da vibração ser espalhada para o ambiente. Então, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês ou a cada 2 meses, dependendo, recomenda-se sempre passar uma escova seca ou uma escova úmida. Eu sempre recomendo uma escova seca, por quê? Porque dependendo da natureza do fundo do cristal, ele tem grande chance de se romper e essa drusa se parte. Quando uma drusa se parte, a sua energia é dividida e fracionada por aquelas pontas na qual ela foi repartida. Então nós sempre temos que ter um máximo de cuidado. Sempre que for fazer uma limpeza em uma drusa, é muito recomendado que se faça essa limpeza em um dia de sol, para que, além de canalizar essa força solar e intensificar a vibração natural que esse cristal tem, a drusa ela vai secar com mais facilidade, impedindo assim que o minério que mantém ela grudada na parte traseira se rompa e você acabe fracionando essa vibração. Um detalhe muito interessante,
evitem colocar ametistas no sol. O período de uma ametista para recarregar ou para simplesmente secar deve ser de no máximo 2 horas e não preferencialmente em um sol quente. Por quê? A ametista, como todos sabem, é um cristal brasileiro. As grandes minas de ametista estão aqui no Brasil e nós somos o maior importador de ametista para o mundo inteiro. A ametista, ela é um cristal de transformação, ele é um cristal de transmutação. Ele é conhecido também como cristal da nova era, porque a vibração da ametista, a força de transformar, de transmutar, é algo que está presente constantemente em todas as suas pontas. Todos os locais onde uma ametista está, ela vai fazer essa transformação de energia. Ela vai pegar aquela vibração, por mais baixa, por mais densa que esteja, e vai transformar em algo extremamente positivo. Ela é uma pedra que auxilia você a alcançar novos objetivos, a alcançar uma linha de pensamento e uma espiritualidade maior. A sua vibração e as suas pontas elevam a sua consciência para seres divinos que estão no plano superior. Auxilia você a entrar em contato com mentores e seres espirituais, se assim for a sua vontade. Caso você queira usar a ametista para uma questão completamente no seu dia a dia, você ter uma ametista no seu trabalho, você ter um pingente de ametista que fica em cima do seu cardíaco, é extremamente aceitável, porque ela vai transformar aquela energia que está no seu coração e ao mesmo tempo ela forma um escudo e protege você das energias dos outros que estão ao redor e vêm até você. Ao mesmo tempo que ela é um grande vórtex de transformação, de transmutação, ela é uma grande flor violeta, uma grande lótus violeta. Essa grande lótus, ela se abre no seu cardíaco, elevando a sua vibração, elevando os seus sentimentos e impedindo que sentimentos que estão com vibração abaixo de você cheguem até você. Então ela gera um bloqueio e ao mesmo tempo ela te eleva, ela te serena e ela te tranquiliza. A ametista é um dos cristais que, por ser nosso, nós temos um custo-benefício extremamente em conta. Encontramos, se procurarmos com uma certa determinação, pedras de uma beleza formidável e fabulosa. Tá? Um detalhe muito importante para você que está aqui, que você está em casa, que sofre de insônia ou excesso de pensamento antes de dormir, nós recomendamos muito você ter uma ametista rolada. O que seria uma ametista rolada? Seria a ametista, só que ela passou pelo trabalho humano, então ela fica uma bolinha, ou ela pode virar um coração, depende do tipo de lapidação que você encontrar, mas uma ametista rolada, ela não é uma ametista bruta, ela não é essa ametista de ponta que eu acabei de citar. Uma ametista rolada é a mais simples que você encontra no mercado, em qualquer loja de artigos esotéricos com bom custo-benefício. Eu recomendo e eu tenho sempre uma boa solução desse quesito. As pessoas colocam uma ametista e um quartzo rosa embaixo do travesseiro. A fusão da ametista, que é um cristal que transmuta, que é um cristal que eleva, e um cristal que serena, com o quartzo rosa, que é um cristal de afeto, um cristal de amor, um cristal de integridade e integração seu para com o plano superior. A junção desses dois cristais, a vibração desses dois cristais vai auxiliar você a ter uma noite de sono mais serena, vai auxiliar a que você tenha uma tranquilidade, vai facilitar você a não carregar aqueles excessos de pensamento do dia a dia para a sua vida, para a cama. Vai auxiliar você a pegar todo o trabalho, toda a rotina de ônibus, metrô, todos esses acontecimentos das pessoas que trabalham em grandes metrópoles e que vivem em grandes metrópoles, e vai auxiliar vocês a desligarem de forma tranquila,
a terem uma noite tranquila, a terem um sonho reparador, que é uma coisa muito importante. Para termos um dia pleno, precisamos sempre de sonhos reparadores. E esses sonhos reparadores, eles vêm exatamente para elevar a nossa alma, elevar a nossa consciência, e com o auxílio da ametista e o quartzo rosa, você vai ter essa elevação, você vai ter essa serenidade. Então, fica-se essa ideia, essa dica para você. Se você tem uma questão próxima dessa, se você quiser ter um sono mais tranquilo, você pode fazer essa prática. Porém, antes de colocar a ametista e o quartzo rosa embaixo do travesseiro, eu recomendo passar sempre em água corrente, tá? E deixar 20 minutinhos, no máximo 1 hora, tomando sol ou tomando um sereno lunar, antes delas irem para baixo do travesseiro. Ela deve acompanhar você à cama, tá? Então, uma técnica muito útil, você costume desligar o celular ou se afastar do celular 1 hora antes ou 30 minutos antes de dormir, para sua mente começar a se preparar para o sono, para sua mente começar a se preparar para o seu desprendimento. Pega esses cristais, toca, sente a vibração deles, começa a ter uma conversa mental com esses cristais e coloca eles embaixo do travesseiro e se deite, sem preocupação, que com a sua energia e a energia desses 2 cristais, nós vamos ter essa harmonização do seu todo, gerando para você uma noite mais tranquila. Tá? Um terceiro cristal que eu achei bem interessante, e é um cristal que eu uso com muita frequência, é o âmbar. Esse que eu trago pendurado é o âmbar báltico. E o que o âmbar traz de interessante? O âmbar, muitos conhecem como cristal e muitos trazem ele como se fosse uma resina. Ele é um minério, ele vem trazer para nós o reconhecimento da nossa ancestralidade. O âmbar ele é muito usado para você que está buscando sua ancestralidade, que está reconhecendo o seu eu hoje e buscando as suas raízes familiares. Muito usado por terapeutas que trabalham com constelação familiares e muito usado para você que está buscando a sua reconexão com avós, bisavós, tataravós. Além dessa questão histórica, esotérica, energética que o âmbar traz, por que o âmbar traz essa função? Isso é muito simples, porque o âmbar ele é uma resina de um fóssil que foi se formando durante muitos anos. Muitos âmbares que nós temos, eles são pré-históricos, época beirando exatamente os dinossauros. E foram aquelas resinas de árvores que ficaram presas, incrustadas, trabalhando, observando o movimento geográfico histórico do mundo e absorvendo toda aquela energia, toda aquela mudança, pacientemente se fortalecendo até o momento de ser colhido e transformado em uma obra de arte e uma obra de trabalho. Porém, como nós podemos usar o âmbar para a nossa saúde, como nós podemos usar o âmbar para os nossos benefícios do nosso dia a dia? O âmbar ele deve estar em contato com a pele, porque em contato com a pele é liberado o que eles chamam de ácido sucínico. Esse ácido sucínico, quando entra na nossa corrente sanguínea, quando está em contato com a nossa pele, ele é responsável para reduzir processos inflamatórios, processos alérgicos, artrite, artrose, tendinite, reumatismo e sinusite, entre diversas outras coisas, e amenizar doenças crônicas. Ele hoje é muito usado para bebês que estão no começo da fase de dentição, porque como ele auxilia em processos inflamatórios, ele vai tirar todo o processo inflamatório da gengiva do bebê, auxiliar no processo ósseo e no processo de dentição que o bebê está tendo. E para nós, adultos que já estão 40 a mais, ele auxilia muito no processo das juntas, dores que nós temos, cotovelo, joelho, dores nas articulações por por excesso de trabalho, por um excesso de treino, por um excesso de transporte coletivo, diversas coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente tem esse cansaço,
que a gente tem esse transborde, o âmbar ele vem exatamente trazer essa tranquilidade e fortalecer não só o nosso sistema imunológico, como o nosso sistema ósseo também e o nosso sistema cerebral. Porque eu digo do nosso sistema cerebral, ele auxilia na sua questão química, em processos de ansiedade, em processos de depressão. Ele auxilia a mente a trazer um norte, ele auxilia você a ter um norte e a ter uma compreensão do todo e evitar toda essa radiação excessiva que nós temos do nosso lado ao nosso dia a dia. Tá? Entramos na nossa reta final, porque o nosso tempo sempre é curto e eu sempre me estendo um pouco mais falando com vocês, porque é um grande prazer. Para você que tem, eu acredito que eu já conversei sobre isso, mas eu vou repetir porque sempre é importante. A sua antena de Wi-Fi é o seu principal vilão em questões de nervosismo, em questão de um sono mal dormido e uma questão de uma ansiedade. Antena de Wi-Fi e antenas de celulares ligados, as suas antenas elas ficam na atmosfera e quando a gente dorme, aquela interferência ela fica sobre nossas cabeças, fica pairando sobre nossas cabeças. Então, se você não tiver a possibilidade de desligar o seu roteador ou desligar o seu celular devido ao despertador, se você puder desligar os dados móveis e o Wi-Fi, eu acho muito importante para auxiliar a despoluir a sua consciência, a despoluir a sua mente e assim você começar a ter um sono mais leve. Mas caso você não possa, você pode colocar uma turmalina negra em cima do roteador e próximo do seu celular. Turmalina negra são cristais negros com vários filamentos. Eu já trouxe ele aqui diversas vezes quando eu vim conversar com vocês antes. Eu acredito que muitos já conhecem. E a turmalina negra ela absorve todo o magnetismo existente na atmosfera. Também é um cristal que existe em grande demanda no Brasil, principalmente em Minas, na Bahia e nas regiões superiores do nosso mapa, e você encontra ela com custo-benefício muito em conta. A turmalina negra, assim como a ametista, ela é um cristal multifacetado, porque ela tem diversas funções. Eu poderia desbravar para vocês uma palestra só em cima das duas e todos os seus benefícios, mas hoje eu trago exatamente para auxiliar vocês nesse processo do dia a dia, auxiliar no processo do sono, auxiliar no processo da tranquilidade. Ela vai auxiliar a absorver toda essa energia, todo esse miasma, toda essa tecnologia, essa vibração de rádio que muitas vezes nos atrapalha, que fica pairando sobre a nossa cabeça, sobre o nosso quarto, sobre a nossa casa. E você que mora próximo de antena de celular, aquelas antenas enormes que ficam arranhando a cidade, é muito importante você ter esses cristais e sempre na parte alta. Quanto mais alto, mais ela vai absorver. Ela funciona como uma grande esponja. Ela absorve toda aquela nocividade que está ali. É necessário sim que haja uma limpeza. Por ser um cristal negro, vocês conseguem perceber com muito mais facilidade o momento de limpar, a sutileza que ela deve ser limpa, porque dependendo da pressão que nós fazemos na limpeza, o cristal se rompe. E nós podemos facilitar também sempre colocar ela no sol, para ela captar essa energia solar e aumentar a sua potência e a sua junção nesse trabalho de harmonizar o seu ambiente, nesse trabalho de harmonizar o seu quarto e sua noite de sono. Um detalhe importante antes da conclusão: não use cristais negros no plexo solar e nem no cardíaco. Os cristais negros devem, se você for usar em forma de pingente ou alguma outra coisa do tipo, eu recomendo sempre usar da cintura para baixo e não nos chakras superiores. Todos os chakras superiores eles são luz, todos os chakras são luz, mas os superiores eles trazem uma vibração e uma cor mais clara, mais intensa. Você trazendo uma pedra escura em cima do chakra cardíaco, em cima do plexo solar, terceiro olho, os chakras superiores que nos têm contato, você sela.
você fecha, você mina a vibração que esse chakra está. E assim você se fecha para o mundo, você se mingua para o mundo, evitando assim as possibilidades de chegar até você. Mas você pode pensar, é um cristal de proteção? É um cristal de proteção. E se você acredita que você precisa dessa proteção desse cristal e você quiser manter ele com você, não sou contra, pode manter ele contigo, mas que não fique um longo período de tempo. Quanto mais tempo o cristal fica com você, mais o nosso corpo vai absorver aquela energia e mais os chakras vão reagir àquela vibração e o seu corpo e sua mente vão reagir àquela vibração. Tá certo? Não durma com turmalina negra próximo da cama. Isso é muito importante. A turmalina negra é completamente oposto à vibração de uma ametista, de um quartzo rosa ou de um cristal branco. Os cristais negros são tão importantes quanto os cristais de cor, mas eles têm uma função muito mais potente e muito mais intensa. Tá certo? Sou extremamente grato pelo convite, sou extremamente grato por poder estar aqui conversando contigo, você em casa, vocês aqui presentes, e é um grande prazer que eu encerre essa palestra nesse momento. Até breve e nos vemos.